No ano, estou gravando esse vídeo para corrigir a nossa revisão para o simulado e já aproveitar para fazer uma revisão em vídeo com vocês, tá? Vamos lá. Na primeira questão, eu disse para você relacionar socialismo e capitalismo. As características. Então, qual é aquele que visa o lucro? É o capitalismo. Qual é aquele que privatiza empresas? É o capitalismo. Qual é aquele em que as empresas pertencem ao Estado? É o socialismo. Qual é aquele que visa a igualdade? É o socialismo. Qual defende que os trabalhadores devem tomar o poder? É o socialismo. Qual incentiva ao consumismo? É o capitalismo. E qual nacionaliza empresas? É o socialismo. Nacionalizar empresas, surgiu muito essa dúvida na correção que eu fiz hoje em sala. Nacionalizar a empresa é você tornar a empresa do Estado. Isso acontece no socialismo, porque no socialismo as empresas elas são do Estado, são nacionais, porque justamente a ideia é que o lucro vá para o Estado e não para o empresário, porque o Estado pode estar repassando esse lucro para a população por meio de obras públicas, tá? Próxima. Qual foi a função da Conferência de Potsdam? A Conferência de Potsdam foi uma reunião que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial para decidir como ficaria dividida a Alemanha, já que ela foi o país acusado de ser a causa da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a Conferência de Potsdam foi uma reunião dos vencedores, na qual, entre outras coisas, eles decidiram a respeito da divisão da Alemanha e quais seriam as ações deles após essa Segunda Guerra Mundial. Terceira, a doutrina Truman. A doutrina Truman foi uma política americana de combate ao socialismo, uma política para frear o avanço do socialismo. Quarta, qual a função da OTAN e do Pacto de Varsóvia? Tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia eram organizações e acordos entre os países do bloco capitalista e socialista para ajuda econômica e ajuda militar, tá? Tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia serviam para dar esse suporte aí aos países do seu respectivo bloco. Quinta, como a Alemanha ficou dividida após a Conferência de Potsdam? A Alemanha ficou dividida em duas partes, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental era capitalista, a Alemanha Oriental era socialista. Quem colocou aí que ficou dividida em 4 partes, cada uma para um país, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, também acertou, tá? A gente costuma dizer em 2 porque 3 dessas 4 partes eram capitalistas, então acabava que essas 3 ficavam unidas do lado do capitalismo, que era o lado da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. E lá sozinho ficava o lado da União Soviética. Sobre a Revolução Cubana e a Chinesa, assinale verdadeiro ou falso. O líder da Revolução Chinesa foi Fidel Castro. Falso, porque Fidel Castro foi o líder da Revolução Cubana. Após a Revolução Chinesa, a China sofre um embargo econômico dos Estados Unidos. Essa daqui é falso, porque quem sofre um embargo econômico é Cuba. A Revolução Cultural aconteceu após a Revolução Socialista na China e se propôs a ensinar sobre o socialismo à população. Correto, a Revolução Cultural de fato aconteceu na China. Os cubanos treinaram suas táticas de guerrilha na região de Sierra Maestra, que era uma região de floresta. Correto, gente, correto. O líder da Revolução Cubana foi Mao Tse-tung. Falso. O líder da Revolução Cubana foi Fidel Castro. O Partido Comunista Chinês surgiu em 1920. Verdadeiro. Sétima questão. Quem foi Martin Luther King? Martin Luther King ele foi um líder que lutava pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. Ele lutava pela igualdade racial, tá? Ele lutava para que homens brancos e homens negros fossem tratados da mesma maneira. Essa parte do Martin Luther King está lá naquela parte, mesma página onde a gente fala do movimento hippie, fala dos movimentos de contracultura. O movimento de contracultura é um movimento contra as políticas do capitalismo. Que nem o movimento hippie, o movimento do rock and roll, tá? Oitava, quais medidas estranhas o general Stroessner decretou no Paraguai? Aqui já entrando na parte de ditadura, né? Então, o general Stroessner, ele foi um general que ele, por exemplo, obrigou as pessoas que quisessem entrar numa universidade a se filiar ao Partido Colorado
ou então que tivessem passado no concurso público para tomar posse do cargo deveria também ser filiado ao Partido Colorado. Ele criou uma rede de delação, né? E também impôs a cultura do medo, né? Onde você não podia conversar com ninguém, que você não sabia quem era espião e quem não era. Nona, como começou a ditadura no Chile? A ditadura no Chile, ela começou simplesmente com um bombardeio ao Palácio La Moneda, onde estava o presidente Salvador Allende, que foi morto no mesmo evento, tá? Esse bombardeio foi organizado por Pinochet, que seria o general que iria administrar o Chile durante a ditadura. 10ª, que a Guerra das Malvinas teve a ver com o fim da ditadura na Argentina? Tudo, porque quando a Argentina se meteu na Guerra das Malvinas, a Argentina esperava que fosse vencer e que isso fosse aumentar a popularidade do presidente, que era o Leopoldo Galtieri, mas não aconteceu porque a Argentina perdeu e aí isso acabou destruindo, né, a imagem do Leopoldo Galtieri, aumentou a oposição contra ele e ele renunciou. Então, o fracasso na Guerra das Malvinas causou um desgaste, né, na imagem do presidente que acabou renunciando. Certo, pessoal? Então, a nossa prova vai ter mais ou menos esses temas. Era só mesmo para relembrar vocês dos temas que nós já estudamos. Bom simulado.